Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Em uma noite de sexta-feira, um grupo de amigos se reúne para um encontro descontraído em um dos apartamentos de bairro na periferia de Madrid. Todos estavam cansados da rotina diária: faculdade, trabalho, redes sociais e as intermináveis mensagens de grupo. O que era para ser apenas mais uma noite entediante, no entanto, estava prestes a se transformar em um pesadelo real. Miguel, o mais curioso do grupo, é quem percebe a rede Wi-Fi misteriosa em sua lista de conexões disponíveis. Chamava-se Não Entre. Intrigado, ele comenta com os amigos que logo começam a especular sobre o que poderia ser. Pode ser alguém tentando nos assustar, sugere Raquel, a amiga cética do grupo. Ou um erro de configuração, diz Javier, o mais racional de todos. No entanto, a curiosidade de todos é maior que o medo e eles decidem tentar se conectar. Para a surpresa deles, a rede não requer uma senha, mas assim que Miguel se conecta, uma mensagem misteriosa aparece na tela do seu celular. Digite a senha para entrar. Sem saber o que fazer, o grupo se empolga ainda mais. Javier sugere que busquem em fóruns ou usem a velha tática de adivinhar combinações óbvias, mas ao tentar, nada acontece. Por fim, em um momento de pura coincidência ou talvez destino, Raquel encontra a senha de forma misteriosa, como se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido: luz noturna. Eles a inserem sem pensar, rindo da situação, mas o que vem a seguir vai fazer com que se arrependam da brincadeira. Assim que a senha é digitada e confirmada, a tela do celular de Miguel pisca e por um momento tudo parece voltar ao normal. No entanto, pouco tempo depois, a primeira mensagem surge em seus celulares. A mensagem é simples, mas cheia de um desconfortante teor ameaçador. Você fez a escolha errada. O grupo se olha surpreso e desconfortável. Era só uma brincadeira, certo? Diz Javier, tentando diminuir a tensão que agora paira no ar. Mas o tom das mensagens começa a mudar. À medida que a noite avança, mais e mais mensagens chegam, cada uma mais enigmática que a anterior. Uma luz se apagará e alguém se perderá. O relógio não pode voltar atrás. Ao princípio, eles acreditam que é apenas uma piada, algum tipo de vírus ou hacker brincando com eles. Mas então, as coisas começam a ficar estranhas. Por volta das 2 da manhã, Miguel recebe uma mensagem diretamente no celular que só ele estava usando. Olhe para a sua porta. Ele se levanta sem saber o que esperar e, ao olhar pela janela, vê uma luz forte piscando em sua rua. Ao sair para investigar, não encontra nada. Mas quando volta para dentro, o celular de Raquel começa a tocar. Uma chamada de vídeo. O rosto de um homem estranho aparece na tela com um sorriso sinistro. Ele não fala, mas fica olhando fixamente para os amigos, sem se mover, enquanto uma música suave toca ao fundo. O grupo, agora completamente nervoso, tenta desligar o celular, mas a ligação parece persistir, mesmo depois de ser rejeitada repetidamente. No momento em que desistem de tentar desligar, a mensagem aparece mais uma vez. Agora, o jogo começa. O que parecia uma noite comum se transforma em uma sequência de eventos inexplicáveis. Cada um dos amigos começa a ter visões e premonições de coisas que aconteceriam em suas casas. Raquel vê um vaso quebrando em sua cozinha. Javier ouve alguém bater à porta de sua casa, mas ninguém está lá. Miguel, o mais cético, começa a perceber que em sua casa as luzes piscam de maneira estranha e os eletrodomésticos começam a funcionar sozinhos. Assustados, eles tentam descontrair e rir de nervoso, mas logo percebem que os eventos estranhos não estão mais limitados a seus celulares. O ambiente ao redor deles parece começar a distorcer-se. Eles percebem que a rede Wi-Fi não está conectada à internet, mas de alguma forma está permitindo que algo do outro lado comece a se comunicar com eles de maneira cada vez mais direta. Raquel, tentando desesperadamente desconectar o grupo,
Remove o celular da tomada, mas logo depois ela percebe que o problema não está mais no Wi-Fi, e sim em algo muito mais sombrio. As mensagens continuam a aparecer, agora em suas próprias casas. Algo ou alguém parece estar atravessando a fronteira entre o virtual e o real. O clima de tensão se intensifica quando no dia seguinte cada um dos amigos percebe que as coisas estranhas não se limitam à noite em que conectaram-se à rede Não Entre. Cada um começa a vivenciar manifestações sobrenaturais em seus próprios lares. Mas o que é mais perturbador é o fato de que as mensagens previam eventos futuros e até agora tudo que foi previsto se concretizou de uma forma arrepiante. Miguel está em sua casa quando uma nova mensagem aparece, desta vez em sua televisão, que até então estava apagada. Ela diz: às 18h17, um vidro quebrará. Olhe ao redor. Miguel, cada vez mais apavorado, observa o relógio e, enquanto o tempo se aproxima, ele tenta encontrar alguma explicação lógica. Mas exatamente às 18h17, o copo de vidro sobre a mesa estoura sem explicação, deixando Miguel em estado de choque. Nesse instante, ele começa a entender que as mensagens não são apenas previsões aleatórias. Elas são mandadas por algo ou alguém que tem o poder de manipular o tempo e a realidade. Raquel, em sua casa, também vive uma experiência aterradora. Quando a mensagem surge no celular dela, ela lê em voz baixa: olhe atrás de você. Ela vira rapidamente e vê uma sombra escura no corredor que desaparece tão rapidamente quanto apareceu. Ela corre até a porta, abre-a com cautela, mas não há nada. Apenas o silêncio. A sensação de que há algo mais, algo invisível permanece, mas Raquel não sabe o que fazer com isso. Javier, o mais racional do grupo, começa a perder a paciência. Ele está convicto de que tudo isso tem uma explicação. Talvez um hacker ou uma brincadeira de mau gosto. Ele decide tentar se reconectar à rede para entender como isso está acontecendo e talvez encontrar uma solução. Porém, quando ele conecta seu dispositivo novamente, a mensagem que aparece é diferente das anteriores. Você não pode escapar. Não tente voltar. Naquele exato momento, a lâmpada em seu quarto se apaga sozinha. Um som de estática toma conta de sua televisão e as imagens que aparecem nela não são nada normais. Elas são imagens de Javier, mas com uma distorção grotesca, como se ele fosse observado por algo do outro lado. O grupo tenta se reunir para discutir o que está acontecendo, mas as mensagens continuam a se intensificar. Elas não apenas preveem eventos que acontecem na realidade, mas também começam a ficar pessoais. Quando Miguel recebe a seguinte mensagem: alguém muito próximo a você está em perigo. Ele sente uma sensação crescente de que algo está errado com sua mãe, que mora sozinha. Desesperado, ele corre para a casa dela, mas quando chega, encontra tudo em silêncio, sem sinal de qualquer perigo. Isso, porém, não o tranquiliza. Ele sente que a cada movimento, a cada escolha, ele está mais preso a esse jogo macabro, onde as consequências de cada decisão são reais e terríveis. Os amigos se encontram novamente, e é claro que algo não está certo. Eles tentam desconectar-se da rede misteriosa, mas as mensagens continuam a chegar e os eventos sobrenaturais se intensificam. Eles começam a perceber que a rede Wi-Fi não é apenas uma curiosidade. Ela é uma porta, uma conexão com algo muito mais profundo e obscuro. E agora que abriram a porta, não há como fechá-la. Agora, a grande pergunta é: o que está do outro lado? E o que mais acontecerá enquanto o relógio não para? Os amigos, agora totalmente imersos no pesadelo que a rede Wi-Fi os trouxe, estão exaustos, desesperados e sem saber em quem confiar. Cada um sente a pressão de ter feito parte da escolha errada, mas ninguém quer ser o primeiro a admitir que as coisas estão além de seu controle. A sensação de estar sendo observado é constante, e o medo de não estar seguro em suas próprias casas começa a afetar suas decisões.
Miguel, que até então tinha tentado racionalizar as coisas, começa a questionar tudo. Ele sente que está se perdendo, que a linha entre o real e o sobrenatural está se desfazendo. Ele tenta afastar-se da rede, mas cada vez que tenta desconectar-se, a sensação de que algo está se aproximando só se intensifica. As mensagens agora não são mais previsões. Elas são ameaças diretas, como se alguém estivesse ali, esperando que cometesse o erro de cair novamente na tentação de jogar esse jogo mortal. Raquel, por outro lado, tenta racionalizar a situação de outra forma. Ela acredita que, de alguma maneira, ela pode ainda controlar a situação. Ela tenta manipular as mensagens, fingindo ignorar as previsões e optando por agir de maneira contrária ao que elas sugerem. Mas logo percebe que tudo que ela faz é, na verdade, uma peça do quebra-cabeça de algo muito maior. Quando ela ignora um aviso de não sair de casa, algo muito ruim acontece em sua casa. Um quadro pesado cai da parede e quase a atinge. Javier, sempre o mais cético, começa a entrar em colapso emocional. Ele decide ir até o ponto em que a rede começou, na casa de Miguel, e tenta rastrear sua origem. Mas o que ele encontra é ainda mais perturbador. Um computador antigo, que antes parecia ser apenas um vestígio inútil, agora começa a agir de forma estranha. O monitor exibe uma imagem de uma sala escura, mas ao olhar mais de perto, ele percebe que a imagem está sendo gravada em tempo real, e é a sala dele, no exato momento. Ele tenta se afastar, mas o computador parece ter vida própria e o aprisiona em um ciclo de mensagens que cada vez mais se tornam desconexas e distorcidas, como se algo estivesse tentando se comunicar, mas de uma forma inumana. Enquanto os amigos tentam sobreviver a essa realidade crescente e se distanciar do que está acontecendo, eles começam a perceber que o tempo, de alguma forma, não segue o mesmo fluxo. Quando uma nova mensagem chega para Raquel, dizendo que o ciclo está se completando, ela sente uma estranha sensação de déjà vu, como se as mesmas coisas estivessem acontecendo repetidamente. Ela começa a ficar paranoica, questionando se o futuro é algo fixo ou se suas escolhas realmente têm algum peso. O momento mais angustiante, porém, vem quando Miguel recebe uma mensagem que descreve um evento específico, algo que acontecerá na noite seguinte, em que todos estarão reunidos novamente. Eles decidiram confrontar a rede, buscar uma resposta definitiva. A mensagem dizia apenas: vocês sabem o que aconteceu, mas não sabem o que ainda virá. Preparem-se para a verdade. Os amigos decidem então se enfrentar à rede e tentar descobrir quem ou o que está do outro lado. Eles sabem que precisam de uma resposta, mas também sabem que essa resposta pode ser a última coisa que eles receberão. O clima está insuportavelmente tenso. Miguel, Raquel e Javier se encontram mais uma vez na casa de Miguel, juntos, mas com um senso de distanciamento. O medo e a desconfiança tomaram conta de todos. A noite está chegando e, com ela, a sensação de que o confronto que todos temiam está prestes a acontecer. Os celulares estão todos conectados à rede não entre novamente, e as mensagens continuam a chegar, mais rápidas e mais caóticas. Mas desta vez, elas não falam sobre o futuro ou previsões aleatórias. Elas são diretas, como se estivessem forçando os amigos a tomarem decisões extremas. A verdade não pode ser desvendada. Vocês estão todos perdidos. Miguel, com a respiração acelerada, vê a tela de seu celular tremendo, como se algo estivesse tentando atravessar. Ele tenta mais uma vez desconectar-se, mas a conexão se mantém firme, como uma força invisível, prendendo-os no mesmo lugar. De repente, as luzes da casa começam a piscar e uma forte onda de estática toma conta da televisão, fazendo com que uma imagem surja na tela. É uma cena em que os três amigos estão na mesma sala, mas distorcida. As cores são saturadas, as figuras parecem se mover de maneira anormal.
e os rostos, deformados, se contorcem como se estivessem gritando por socorro. O que antes parecia ser apenas uma conexão com uma rede Wi-Fi misteriosa, agora é uma porta aberta para algo do outro lado, algo que os observa. No auge da tensão, quando todos se preparam para enfrentar o desconhecido, a rede "não entre" começa a distorcer os sons ao redor, e uma voz gutural emerge do fundo, ecoando pelo ambiente. É uma voz que não pertence a nenhum de seus amigos, mas que soa como se viesse de dentro de suas próprias mentes. Não há saída. Vocês abriram a porta e agora não podem fechá-la. Raquel, tremendo, tenta desligar tudo. Seus aparelhos, os celulares, os cabos, mas tudo continua funcionando. O que ela não percebe é que no momento em que as mensagens começaram a predizer o futuro, o destino deles já estava selado. A voz continua. Vocês queriam entender. Agora entenderão. O ambiente se distorce mais uma vez e a sala parece desaparecer por um momento. Quando as luzes se estabilizam novamente, eles não estão mais em casa. Estão em um ambiente desconhecido, um lugar sombrio, com paredes antigas e um cheiro de podridão no ar. Eles tentam correr, mas, ao olhar para trás, a porta pela qual acabaram de sair desapareceu, dando lugar a um corredor sem fim. Nesse momento, a verdade se revela de maneira brutal. O que eles haviam pensado ser apenas uma brincadeira, uma curiosidade juvenil, era muito mais. A rede Wi-Fi não era apenas um ponto de conexão. Era um portal, uma ligação direta com uma força que existia entre os mundos. E agora que eles haviam se conectado, estavam irremediavelmente presos em um espaço entre a vida e a morte. A mensagem final aparece em seus celulares, desta vez em letras garrafais. Este é o destino de todos que ousaram atravessar. Miguel, Raquel e Javier se entreolham, agora cientes de que a rede Wi-Fi foi apenas a porta para algo muito mais antigo e aterrador. Não há mais explicações, não há mais escapatória. Eles estão presos em um ciclo que nunca mais terminará. O silêncio toma conta do ambiente desconhecido. A sala em que os três amigos estão agora parece se estender para além do que os olhos podem ver, com suas paredes de pedra envelhecida e um ar gelado que permeia cada canto. A cada respiração, o som parece ecoar, como se tudo ao redor estivesse absorvendo seus movimentos, suas vidas. O corredor infinito, que parecia estar à sua frente, agora parece ter se fechado, deixando-os em um espaço desconexo, sem começo nem fim. Miguel, Raquel e Javier estão em choque. Eles sabem que não têm mais controle, mas tentam reagir, tentando gritar, se movimentar, correr para qualquer direção. Mas cada vez que se movem, o ambiente ao redor se reconfigura de maneira bizarra. Os rostos distorcidos da tela da televisão, antes apenas uma visão, agora parecem vivos, como se olhassem diretamente para eles, como se soubessem o que fizeram. Em um último esforço desesperado, Javier tenta destruir seus celulares, esmagando-os contra o chão. Mas as telas não quebram. Elas continuam exibindo mensagens, como se a rede tivesse transcendido a matéria física e estivesse completamente imersa na essência do que é real. Eles tentam se afastar, mas as mensagens continuam ininterruptas. Não há mais retorno. O ciclo será cumprido. Raquel, em um momento de lucidez, entende o que está acontecendo. Eles não estão mais no mundo real. Não estão mais na Espanha, nem em qualquer lugar que possam reconhecer. Eles estão em um limbo, uma dimensão entre as fronteiras do mundo físico e o desconhecido, um espaço que a rede abriu para eles e que agora os retém. Miguel começa a chorar, desesperado, mas uma estranha sensação de compreensão começa a invadir sua mente. Ele sabe que o que estão vivenciando não é um acidente, não é uma falha da rede. Eles fizeram uma escolha ao conectar-se à rede "não entre" e agora pagam o preço por ela. Eles estão presos em uma realidade alternativa,
onde o que ocorre na rede se torna realidade, e não há escape nem redenção. As paredes ao redor começam a pulsar, e uma energia fria e densa parece engolir tudo. Eles não sabem se são os últimos seres humanos no mundo ou se estão simplesmente em um pesadelo sem fim. Uma última mensagem aparece, diferente de todas as anteriores. Agora, em vez de ameaças, ela parece um convite. Ela diz: vocês são parte da história agora. Bem-vindos ao jogo eterno. O que isso significa? Não há mais explicações, não há mais palavras. Apenas o silêncio profundo, a presença de algo além de qualquer compreensão humana, e os três amigos, agora cientes de que a rede Wi-Fi proibida não era apenas uma conexão com o sobrenatural, mas com o próprio além. Eles não estão mais no controle de suas vidas. Eles se tornaram parte de algo muito maior, algo que transcende o tempo, a matéria e até mesmo a morte. E assim, a história termina. Ou talvez não termine. Talvez seja apenas o começo de uma nova fase, uma nova eternidade onde as regras do mundo real já não se aplicam. O que começou como uma curiosidade inofensiva em uma noite comum, se tornou a chave para a destruição de suas almas. Eles são agora sombras, perdidos entre mundos, conectados a uma rede sem fim.